Hey guys, como estamos? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer. Meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e moro aqui nos Estados Unidos há quase 7 anos. Hoje nós estamos aqui para falar sobre livros e livros em inglês. E para a nossa conversa de hoje, eu já vou começar o vídeo te perguntando: você está lendo alguma coisa em inglês? Porque assim, não é tão difícil feito parece. Se você tem medo de começar e se comprometer com uma leitura em inglês, não é tão difícil assim. Você só precisa entender como ler. Tem 2 outros vídeos aqui no canal que eu já falei sobre o processo em si, então literalmente eu abri um livro e li com vocês mostrando como fazer, que é esse vídeo aqui. E eu fiz um outro vídeo explicando por onde começar a ler, ou seja, que tipo de livro, sobre qual assunto, enfim, que é esse vídeo aqui que tá muito bacana também. Então se você gosta de livros e leitura em inglês, dê uma conferida depois. E pro nosso vídeo de hoje, eu separei os livros por categoria para facilitar. E para cada livro eu também vou dar referência de qual nível é adequado para fazer a leitura. Então, se é mais básico, intermediário ou avançado. Mas antes da gente começar, aproveita para se inscrever aqui no canal, também já deixar o seu like e também ativar o sino de notificações para você não perder nada do que a gente tem por aqui. A primeira categoria é a categoria sentimental e essa categoria só tem um livro que é esse aqui. Gente, esse foi o primeiro livro que eu comprei em inglês. Eu lembro que ele estava R$10 na Livraria Cultura. E eu comprei esse livro no intuito de pensar assim, um dia vou ler isso aqui, vou ler e conseguir entender inglês. E foi através de Sherlock Holmes, inclusive, que eu desenvolvi uma paixão muito grande pelo inglês. Então, assim, categoria sentimental. Uma coisa que eu gostaria muito é de um dia ter uma coleção, assim, ó, com todos os livros do Sherlock Holmes, todos organizadinhos, bonitinhos. Mas enfim, esse aqui é um livro mais emocional mesmo. Esse livro aqui eu indico pra quem tá no nível avançado, simplesmente porque a cronologia do livro é um pouquinho mais complexa. Então a gente tem mais tempos verbais sendo utilizados e, consequentemente, pode ser mais desafiador pra quem tá começando a ler inglês agora, tá? Então, é isso. E no Brasil eu também tenho outros livros em inglês, esse foi o único que eu trouxe, mas eu também tenho alguns da Agatha Christie e eu gosto demais. Agora a categoria comunicação. Para quem trabalha com publicidade e propaganda, marketing, para quem não é dessa área, mas enfim, trabalha com as redes sociais, para todo mundo basicamente. Made to Stick. Como fazer as suas ideias grudarem na cabeça das pessoas. Esse livro é muito bacana e eu indicaria para quem tá no nível um pouco mais avançado pela forma que ele é escrito mesmo. Tem outros livros aqui que não são avançados, podem ficar tranquilos. E outra recomendação que eu vou fazer é, sempre antes de comprar um livro em inglês, geralmente, quando você compra online, tem uma página ou outra do livro para você poder ler. Esse é até um termômetro para você ver se a leitura é adequada para você ou não. Então, caso você fique aí na dúvida de qual nível você está, essa é uma boa forma. O próximo livro é Building a Story Brand. Esse livro aqui é bem famoso e ele é basicamente um guia de como construir, como organizar a história da sua marca, que são basicamente técnicas de storytelling. A jornada do herói, aquela coisa toda? Pois é, esse livro aqui. E essa leitura já é um pouco mais tranquila, então o nível intermediário aqui tá tranquilo. Próximo livro, Superfans. Como você vai construir a sua comunidade? Como que você vai falar com as pessoas que você quer falar de fato? Achei extremamente interessante ler esse livro porque você meio que lê como se estivesse conversando com o autor. Eu gosto muito desse tipo de experiência. Ele também traz várias experiências pessoais, assim como traz vários outros exemplos. Tem imagem, referência ao longo do livro também. Adoro. Próximo livro, Hitmakers, a ciência da popularidade na era da distração. Gente, esse livro eu comprei achando que ele era uma coisa, ele era uma coisa completamente diferente. Eu basicamente precisei ler este livro com o meu computador na minha frente, porque ele cita tantos exemplos culturais específicos que não é uma leitura fácil. Não é uma leitura fácil. Então, essa é uma leitura que mesmo pra quem aí, for nível avançado, talvez você sinta a mesma necessidade que eu. Então, assim, muito interessante, um dos melhores livros que eu li recentemente, mas você vai sentir a necessidade de acompanhar a leitura com o computador. E assim, também é um livro longo, porque não é só o volume de páginas que é grande, mas a letra também é bem pequena. Então, assim, tem que ter um pouco de paciência. Próximo livro, estamos falando de Permission Marketing, e eu acho que esse livro aqui vai muito bem com Superfans, que é basicamente o marketing de permissão, como desenvolver um relacionamento com o seu público. Então, também vale a pena, principalmente para os publicitários e marqueteiros aí, de plantão. E para o Permission Marketing, eu diria também nível intermediário, e caso, gente, eu esteja esquecendo de falar sobre algum livro, eu vou deixar na tela, tá? Porque
pode acontecer de eu esquecer de falar de que nível que é o livro. Por último, mas definitivamente não menos importante, nós temos The Art of Captivating Conversation, que é um livro, na verdade, que eu indicaria para todo mundo, não só quem trabalha com comunicação, porque ele te ajuda a quebrar a bolha daquela small talk, sabe? Quando você tem que conversar com alguém e você não sabe exatamente do que falar, do que conversar e para onde levar a sua conversa. Pois é, esse livro aqui é muito bom. Inclusive, eu fiz um vídeo pro meu Instagram, que eu também vou postar aqui no canal para vocês, lendo um trecho desse livro aqui. E eu super recomendo para que você faça isso, para que você leia em voz alta. Essa é uma forma muito bacana de você desenvolver confiança na fala, né? Porque às vezes a gente precisa de um auxílio, mesmo estando sozinhos, muitos de nós não conseguem abrir a boca para falar entre quatro paredes, porque não sabem exatamente o que falar, como lidar com a sua voz e às vezes não gostam do som, do tom da sua própria voz também. Então a leitura, ela meio que te ajuda a externalizar a fala no inglês, sem ficar pegando muito no seu pé, sabe? Essa aqui também é uma recomendação para nível intermediário. E eu preciso fazer uma ressalva, gente. Esses são os livros que eu leio, que eu tenho interesse, que eu gosto, e muitos deles podem estar ali na categoria do nível intermediário para avançado, mas essa não é uma forma de te desencorajar, muito pelo contrário. Inclusive, em um dos vídeos que eu recomendei para vocês, eu explico exatamente por onde começar, o que ler e como ler de forma gratuita. Inclusive, várias obras famosas que já estão em domínio público. Tá bom? Então não vamos nos desencorajar, vamos nos motivar a pensar, nossa, eu também gosto desse tema, eu também gosto desse assunto, eu quero chegar no nível que eu vou conseguir ler esse livro sem nenhum problema, tá bom? Próxima categoria. Tadam! Eu já trouxe esses livros aqui no canal, já falei sobre eles em vários momentos diferentes, mas nós vamos falar deles de novo. Então, para começo de conversa, Atomic Habits, esse livro aqui é um must. Para quem tá ali, ó, saindo do básico, entrando no intermediário, talvez esse livro seja uma boa, tá? Então, o Atomic Habits é como desenvolver hábitos atômicos, ou seja, hábitos que são coisas pequenas que você faz no seu dia a dia, mas que geram um grande resultado. Eu diria que esse livro é principalmente para quem procrastina muito, para quem tem vício e tem dificuldade de largar desses vícios que estão implementados na nossa rotina, feito o uso de telefone celular, feito ficar na frente da TV maratonando coisa e não fazendo o que a gente precisa fazer. Esse livro aqui vai te ajudar. Então, assim como eu falei, ó, saindo ali do básico, entrando no intermediário, já dá para você ler esse livro aqui. Na sequência, eu indicaria The Productivity Project, or Project, you can say however you prefer. Que depois que você consegue se livrar de certos vícios e você consegue ter uma rotina, como que você pode ter melhor produtividade dentro daquilo que te faz bem? Então esse livro aqui é excelente e uma das coisas que eu mais gosto é que no começo de cada capítulo, ele faz algo que eu acho genial e depois que eu li esse livro eu comecei a fazer isso com todos os livros que eu leio, que é basicamente ter aqui a conclusão do capítulo antes de você começar a ler. Não para você ler isso aqui antes de ler o capítulo, mas para já ter o takeaway, já ter ali o conceito principal daquele capítulo quando você quiser revisar o livro. Genial! Então aqui, ó, você tem o nome do capítulo, você tem o takeaway e também o tanto de tempo, aqui ó, o tanto de tempo que você vai demorar para ler esse capítulo. Então, será que vale a pena ler? Bom, esse capítulo leva 10 minutinhos. Eu tenho 10 minutinhos? Então eu vou ler. Simples assim. Podia ser tudo assim, ia ser tão bom. Tenho certeza que as pessoas leriam mais livros. Claro que o objetivo de ler livros não é ler livro rápido, não é ler livro de qualquer jeito, mas é bom ter uma referência, porque por mais que você veja assim, esse aqui ó, só 8 minutos, às vezes você pode ficar mais tempo. Mas só de você saber que a leitura básica daquele capítulo leva 8 minutos, por mais que você leve um tempinho a mais ali pra degustar algum trecho do livro, ter os 8 minutos, na minha opinião, faz você estar mais propenso a ler do que a não ler. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. E eu também colocaria esse livro aqui na mesma categoria, ali pra quem tá saindo do básico, entrando no intermediário. Eu tenho certeza que dá pra se desafiar com esse livro aqui. Porque, mais uma vez, muitos de nós têm mais facilidade com a habilidade da leitura do que outras habilidades. Então dá pra puxar ali um pouquinho mais, se desafiar um pouquinho mais. E o último livro dessa categoria aqui é Feel Good Productivity, que inclusive é a capa do vídeo que eu mostrei aqui pra vocês, que já temos aqui no canal. Gente, esse livro é maravilhoso porque ele basicamente fala como você ser produtivo sem ter burnout. Como equilibrar as coisas, né? Então, também, a forma que ele é dividido é muito interessante. A única coisa que é mais, assim, desse livro que eu diria é que a linguagem dele pode ser desafiadora. Algumas palavras específicas, tá? Não tudo. Mas eu acho que se você ali estiver no nível intermediário, talvez
seja um pouco difícil. Mas ele também é organizado de uma forma que dá vontade de continuar lendo. Ele tem subdivisões, subtítulos, o que eu acho que é muito legal para determinar uma meta, sabe? Eu vou ler essa parte aqui hoje, eu vou ler tantos subtítulos hoje, tantas partes, enfim. É muito bom nesse sentido. E acabamos com o assunto de organização e produtividade. Agora a próxima sessão é pra galera nerd. Mas nerd do quê? Porque tem vários tipos de nerd, né? Enquanto isso, a estante tá ficando sem livro. Estamos falando de processos de aprendizagem. Então, assim, se você é uma pessoa que gosta de entender como as pessoas aprendem, você não precisa ser um professor para isso, né? Tipo, ser um teacher, ser um professor. Eu tenho alguns alunos, inclusive, que já compraram esses livros por curiosidade e interesse, claro. Mas não por questões profissionais. Todos esses têm uma linguagem super legal, a não ser por este daqui, que é um pouquinho mais técnico, mas daqui a pouco a gente vai para ele. Então vamos começar por esse Study Like a Champ. Esse livro te ensina a como estudar. Ele não é um livro para professores, mas ajuda muito professores. Então muitas pessoas aqui dos Estados Unidos usam esse livro quando entram na universidade. Assim como vocês sabem, o ensino médio não é universidade, o negócio é completamente diferente. Na escola, o professor é o nosso guia, é o nosso mestre, ele tira dúvidas e ele ensina. Na universidade, os professores são pesquisadores e eles estão ali só para te guiar. Tipo assim, galera, nós vamos por aqui, vamos falar sobre esse assunto e você tem que aprender a caminhar com as próprias pernas. Então, nesse sentido, esse livro aqui te ajuda muito. Desde a você organizar sua rotina para estudar, até como balancear e equilibrar diferentes matérias que você esteja estudando. O vocabulário desse livro não é complexo, mas, como a gente tem que manter a linha de raciocínio assim por bastante tempo, eu diria que é para quem tá ali no nível intermediário, indo para avançado, quem é intermediário e realmente quer ali puxar os limites. Dá pra ver o tanto que eu amei esse livro de tantas anotações que eu fiz. No final de cada capítulo tem um desenho que resume o que você aprendeu naquele capítulo. Eu também acho isso genial. Antes de você ir pro próximo, você pensa, para, reflete. O que eu acabei de ler? Próximo livro, Make It Stick. Esse aqui é o que eu falei, que tem a linguagem um pouco mais complexa, talvez um pouco mais técnica. E é um livro que talvez eu indicaria ali mais para professores mesmo, tá? Pela complexidade dele, que é diferente daquele ali. Então começa por aquele, se aquele foi bom, beleza, vem pra esse. E o que eu diria que é a mesma coisa, a linha de raciocínio, a explicação, os exemplos, né? Você leva muito tempo para concluir uma ideia, então também isso depende se você também já tem costume de ler ou não, tá bom? Principalmente em inglês. Então eu deixaria aí pro nível avançado. E por último, mas não menos importante, Uncommon Sense Teaching. Eu amei, se eu pudesse comer esse livro, eu comeria, porque ele é demais. Ele simplesmente explica como que nós aprendemos, literalmente, explicando questões de partes do cérebro, da anatomia, por que a gente esquece, por que a gente lembra, né? Ou seja, memoriza, enfim. Esse livro é maravilhoso. Então, mais uma vez, para os curiosos de um plantão, para os professores, esse livro aqui é fundamental e, assim, ele é perfeito. Eu amo livro que tem desenho explicando as coisas, porque eu sou uma pessoa que gosta de observar e ficar olhando 50 horas para a imagem. E algo que eu gosto sobre esses livros é que, como eles falam basicamente sobre o mesmo assunto, eles têm abordagens diferentes para explicar a mesma coisa. Então, quando você lê um e depois você lê o outro, você revisa, você relembra, você até pensa sobre o mesmo tema a partir de uma perspectiva diferente. É muito enriquecedor. Isso, na verdade, é para qualquer assunto que você esteja estudando, né? A forma com que um autor explica não é a mesma que outra pessoa vai explicar, então é bom. Eu só preciso fazer um adendo em relação a esse livro aqui, que eles lançaram uma versão para professor, né? Então, isso aqui é Study Like a Champ, ou seja, estude como um campeão. E tem agora o Teach Like a Champ, e eu também quero ler esse livro, mas eu acabei comprando outros livros recentemente. E eu tenho que terminar de ler meus livros, né, gente? Peraí. Próxima categoria. Agora, let's talk business. Vamos falar de negócios. Business. The Personal MBA. Esse livro aqui, gente, é literalmente um dicionário de negócios. Eu ainda não terminei de ler esse livro porque, eu não vou mentir, me deu uma bodeada. Ou seja, eu fiquei entediada lendo esse livro, porque ele não é pra você pegar e ler assim, de forma contínua. Não. Ó, é só pra vocês entenderem. Tá vendo? Nós temos 2 temas, cada um numa página, é uma explicação técnica, acabou. Então, assim, é legal? É. Mas eu diria que ele é mais um livro de estudo. Ele não é um livro tanto de história sobre negócios, assim como outros livros são com essa estrutura. Eu quero voltar a estudar, a ler esse livro. Inclusive, ele é um dos próximos que eu vou retomar. Porque por mais que ele seja chato, eu preciso da informação que tá aqui dentro e eu preciso abrir minha cabeça para business. Então, assim, né? Próxima categoria, Creativity. Criatividade. E, gente, vamos lá. Esse é um assunto não quebra prateleira, de resto tudo bem.
Ai, meu Deus. Todos os livros estão caindo. Parou? Parou. Então, assim, gente, esse é um assunto que eu gosto muito. E eu crio altas expectativas quando o assunto é criatividade, tá? Então tá. Então, falando sobre isso, eu já li outros livros sobre criatividade também em português. Também tenho livros em espanhol que eu tô lendo, já li e tal. Se vocês quiserem esses vídeos falando dos outros livros também, eu posso trazer e a gente vai conversando. Então vamos lá, talvez esse seja um tema polêmico, mas eu vou dizer. O Caminho do Artista, The Artist's Way. Esse livro é muito famoso e todo mundo fala bastante sobre ele. Eu comprei com a expectativa que seria tudo isso que eu estava esperando. Mas uma coisa que me deixou meio assim com a leitura é que traz uns casos meio deprês demais, sabe? E eu não gosto desse tipo de leitura. E eu parei de ler, tá? Então eu nem sei exatamente até onde eu fui. Deixa eu ver até onde tem marcação aqui. Ué, até que eu li bastante. Ah, então tá. Eu fui até a 8ª semana. Eu li até a 8ª semana, depois eu parei. Não tô falando pra você não ler, tá? Vai, experimenta aí você, mas é isso. E eu também entendi que as atividades, propostas e tudo mais, eu acho que esse não era um livro pra mim. Mas se você tem curiosidade de ler o livro, leia. Inclusive eu dei esse livro pra minha mãe em português e ela amou. Então assim, cada um. Próximo livro. Meu Deus, meus livros estão todos... Não dobra. Meu Deus, era o que me faltava. Agora sim, vamos pro meu livro favorito. Gente, que surpresa maravilhosa. The Hidden Habits of Genius. Esse é um livro que eu encontrei da forma mais doida que eu falei, vou apostar. Apostei e eu falei, meu Deus, eu devia ter apostado antes. Eu vi esse livro no Pinterest. Sabe aqueles livros que a gente vai e salva no Pinterest e a gente nunca compra? Esse aqui eu comprei, gente. Fica a minha recomendação. Mais uma vez, livro de nível avançado, mesmo. Um livro, o autor ele tem um vocabulário rebuscado. Mas super interessante. Ele simplesmente explica o hábito dos gênios, da forma com que cada um expressava a sua própria criatividade. Genial. E o último livro dessa categoria eu nem terminei de ler. Na verdade, eu estou com um desafio para mim mesma com esse livro aqui. E talvez eu traga ele no futuro novamente por novas perspectivas, tá bom? Que é esse aqui. The Creative Act, A Way of Being, do Rick Rubin. Gente, esse livro aqui é maluco. Ele é um produtor que trabalha com todos os maiores nomes da música. E esse é um livro de reflexões, tipo assim, reflexões de Marco Aurélio. Só que não. E esse é um livro de reflexões, então nele você vai encontrar 78 capítulos, que são 78 reflexões, mas é super legal porque são só 3 ou 5 páginas por capítulo. E tem várias páginas, inclusive eu não achei esse livro nada eco-friendly, que assim, tem páginas em branco. Eu não sou a favor de páginas em branco, gente, num livro. Eu tô pagando por cada página, você faz o favor de imprimir em todas as páginas, sabe? Então assim, ó, ele tem páginas em branco e, em alguns capítulos, ele coloca, tipo, poeminhas, assim, ó. Tá vendo? Ou pequenas reflexões que tomam uma página inteira. Tudo bem, é uma escolha artística, tudo certo, mas assim, tudo isso encarece o livro, né? E eu tô muito triste porque eu queria fazer um clube de leitura com esse livro, mas eu vi que no Brasil acho que tá R$130 o livro em inglês. Muito caro. Em português eu acho que tá uns R$40, que, enfim. Mas 130 é puxado, hein, irmão? E eu ganhei esse livro de aniversário, meu amigo Antônio, inclusive, que eu já entrevistei ele aqui pro canal, me deu de aniversário, foi um baita de um presente. E eu tô com esse desafio que, por enquanto, eu não vou revelar pra vocês o que é, que depois a gente fala sobre esse assunto. Mas eu queria tanto fazer um clube de leitura com esse livro, gente, juro. Ia ser perfeito. Eu já tava com tudo estruturado. Aí eu falei, tá, deixa eu ver quanto que tá o livro no Brasil. Quebrei minha cara. Quem tiver interesse, comenta aqui embaixo. Porque vai que você fala assim, não, eu sou uma doida, eu sou um doido que quer fazer esse clube de leitura. Aí eu penso a respeito, tá bom? E, gente, tem mais um livro, na verdade, na categoria de negócios, que ele é de negócios ao mesmo tempo que ele tá ali junto com a psicologia. Ele tá ali no estudo comportamental e econômico, então ele é de business, mas ao mesmo tempo que não é. Mas vamos colocar, vamos abrir um parênteses lá no business e adicionar esse aqui, que é o Nudge. É um dos livros que eu estou lendo. Então, o que eu tô lendo? Tô lendo isso aqui e tô lendo isso aqui, em inglês. E tô lendo outros em espanhol. Então, lá na minha cabeceira. Enfim, nudge. Nudge em inglês significa empurrãozinho. Ou empurrão. Então, é basicamente sobre como você pode ser um arquiteto de boas escolhas para que as pessoas tenham os melhores resultados. Como que você pode fazer sua parte para que as pessoas vivam melhor.
Essa é a ideia desse livro. Fenomenal. Se você gosta aí, ó, de pensar o porquê que as coisas são como as coisas são, se a gente não pode facilitar o caminho para as pessoas, o que eu posso fazer dentro do meu trabalho para agilizar os processos, para ser menos burocrático? Será que ser burocrático é ruim ou é bom? Tem coisa que é boa ser burocrática. Leia esse livro e depois a gente conversa. E pro Nudge, quem tá no nível ali intermediário para avançado consegue ler. Agora, livros mais espirituais, né, relacionados aí com o que eu acredito, eu já li 2 em inglês. The 5 Love Languages, que são as 5 linguagens do amor, certo? The 5 Love Languages, esse é um livro muito legal e quem tá no básico, gente, consegue acompanhar esse livro. Isso que eu achei o mais legal também. Outro livro que eu também li em inglês foi The Artisan Soul, que é um livro... Também é um livro sobre criatividade, mas nessa perspectiva espiritual. E esses 2 livros, gente, eu li no meu Kindle e eu dei o meu Kindle pra minha cunhada. Então eu não tenho mais esses livros. Eu tenho As 5 Linguagens do Amor agora em espanhol, que é um dos livros que eu tô lendo. E The Artisan Soul eu quero até comprar a versão física, de tanto que eu amei ler esse livro naquela época. E eu acho que eu preciso, na verdade, reler o livro. E também outro livro que eu tenho é o quê? A Bíblia. A Bíblia em inglês. E a Bíblia... Eu tenho algumas versões diferentes, como vocês podem ver. Temos a King James, com as palavras de Jesus em vermelho, ó, que é super legal, fica bem diferente. Não sei se dá pra ver tanto assim no vídeo, mas é bem legal. Mais uma vez, a King James não é uma fácil de ler, justamente porque tem termos mais de época, né, que nós não usamos hoje em dia. Agora, a melhor pra gente ler hoje em dia, que é mais, digamos assim, adequada para a forma que a gente se comunica hoje em dia, é a NVI. Em inglês, NIV, New International Version. E como essa Bíblia não tem a marcação aqui lateral dos livros, eu fui criando para facilitar a navegação. E essa também não é uma Bíblia bilíngue. Agora, eu ganhei uma Bíblia bilíngue da minha amiga Rebeca. Eu comentei com ela que eu não tinha uma Bíblia bilíngue e que eu até queria fazer um vídeo aqui para vocês, explicando como ler a Bíblia bilíngue. Se vocês quiserem, eu posso trazer esse vídeo. Me contem se vocês têm interesse. Porque, na verdade, é uma instrução de como ler qualquer livro bilíngue. E é super legal, porque dentro da mesma página, você tem exatamente a mesma coisa. Então, primeiro em inglês e depois português. Mas dentro da mesma página, você tem o mesmo assunto. Agora, gente, nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Vai ter livro que a gente vai parar de ler no meio? Vai! E eu queria compartilhar com vocês um livro que eu parei de ler no meio, porque eu falei, gente, não tá conectando, não tá indo pra frente. Eu já falei de alguns, né? Mas outro é esse aqui, do Jordan Peterson. 12 Rules for Life. E assim, não tem nada de errado com esse livro, é só que, sabe quando não conecta mais? Aí parou de conectar. Mas vamos ver. Eu ainda tô com esse livro aqui em casa, não doei e tudo mais, porque eu ainda tenho vontade de terminá-lo. Veremos. Mas no momento não é prioridade. E o 12 Rules for Life, ele também pode ser um pouco desafiador para ler em inglês, tá bom? Agora, comprei uns livrinhos. Cadê minha tesoura? Só porque eu achei que eu tinha minha tesoura aqui. E assim, eu preciso terminar de ler esses livros que eu falei pra vocês antes de atacar esses aqui, mas assim, já tô coçando. Meu Deus! E uma coisa que eu tenho feito, que tem sido muito boa, assim, para o meu bolso, é que eu tenho comprado livros usados. Alguns desses livros foram usados. Por exemplo, esse The Artist Way eu comprei usado. Esse Nudge eu comprei usado. E até esse The Personal MBA eu comprei usado. O mercado de livros usados aqui nos Estados Unidos é muito grande e eu tenho certeza que você também deve encontrar no Brasil sites que vendam livros usados em excelente qualidade. E esses livros que eu comprei também são usados, ó. Inclusive, se você ler a embalagem aqui, ó, o nome da marca, Thrift Books, ou seja, livros usados. Vamos ver? Tchananã. Ai, meu Deus. Ganhei cupons. Muito bem. Like that. Então, quais livros que nós temos? Ai, gente. Ó, esse aqui vem meio detonado, a capinha dele, mas tudo bem, é só a capinha. A capa dos livros estão sujas, mas também dá pra limpar. Então, vamos lá. Nós temos This is Your Brain on Food. Então, como que o cérebro reage às comidas que comemos. Ó, o preço original do livro era $28 e eu paguei 6. Não tem nenhum escrito, não tem nada. Só a capa dele que tá um pouco usada, mas de resto, tudo certo. Então, vamos ver como é que será a leitura deste livro. O próximo é do Netflix.
No Rules, Rules, que é sobre a empresa e a cultura da empresa. Eu tô bem animada para ler esse livro, eu vi algumas coisas legais sobre ele, então me gerou muita vontade de entender mais. E aparentemente o livro é preto. É isso mesmo? Que rock and roll! É muito rock and roll esse livro. Ó. Ó. Muito rock and roll. Esse aqui também tava $28, comprei por $6. E por último, mas não menos importante, esse aqui, 100 Things We've Lost to the Internet. 100 coisas que nós perdemos com a internet. Esse aqui vai ser legal, também são vários capítulos curtinhos. E é isso, gente. E aí, gente, o que vocês acharam? Gostaram das categorias, dos livros, dos títulos? Tem algum livro que eu tenho aqui em casa que você também tem vontade de ler? Assim como eu falei no começo do vídeo, comenta aqui embaixo o que você está lendo e qual que vai ser a sua próxima leitura também. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link com todos esses livros que eu acabei de comentar com vocês. Beleza? Então, muito bem. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite para fazer isso, se inscreva, deixa o seu like e também ative o sino de notificações e a gente se vê em breve. Thank you so much for joining me and I hope to see you in the next one. Bye!